1 sobre 320. Essa fração já está simplificada, não dá para simplificar mais. Vamos fatorar esse 320. O 320 é 64 vezes 5. Se a gente for fatorar isso, vai dar 1 sobre 2 a sexta vezes 5. Então, primeira coisa, só tem fator 2 e 5 aqui. Não tem fator que não seja 2 e 5. Não tem fator 3, 7, 11. Só tem 2 e 5. Então, isso aqui vai dar um decimal exato. Não é dízima. Número decimal exato. E com quantos algarismos depois da vírgula? 6. Porque 2 a sexta, entre o 2 e o 5, o que tem maior expoente é esse aqui, é o 6. Então, com 6 casas decimais. Descobrimos isso sem fazer a conta, sem fazer a divisão. Se a gente fosse fazer a divisão, e a gente chegar a esse mesmo resultado. Outro exemplo aqui. 25 sobre 21. 25 sobre 21 é 3 vezes 7. Observe, já está simplificado, não dá para simplificar mais. E é o que eu já fatorei. Então, observe. Apareceram fatores aqui no denominador que não são 2 nem 5. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Dízima periódica. Essa dízima periódica vai ser simples ou composta? Vai ser simples. Por que vai ser simples? Porque não tem 2 nem 5 no denominador. É o 2 e o 5 que faz a dízima ser composta. Outro exemplo aqui, 31 sobre 35. Isso aqui, 31 sobre 35, já tá simplificado. Não dá para simplificar mais, 31 com 35. No 31 é primo, por sinal. Não dá para simplificar nada. Então já está simplificada a fração. Agora, vamos fatorar o denominador. 31 sobre 5 vezes 7. Então, primeira coisa, esse 7 faz com que isso seja uma dízima periódica. Dízima periódica. Só por causa desse 7. Agora, essa dízima vai ser simples ou composta? Composta, porque aqui tem o fator 5. E tem mais, o antiperíodo tem um dígito, porque 5 elevado a 1 é o maior expoente do 5 aqui. Agora, o período tem quantos algarismos? Não sei, não tem como você descobrir isso previamente, só mesmo fazendo a conta. Esse exercício aqui, ele é um problema que caiu numa prova do Colégio Naval. Determinar o tipo de dízima gerado por essa fração aqui, 25 sobre 147. Então, 25 sobre 147 não dá para simplificar, porque aqui eu só posso dividir por 5 no numerador. E o denominador não dá para dividir por 5, então já está simplificada. Agora a gente tem que fatorar o denominador. 147 é múltiplo de 7, né? Aliás, 147... Bom, vamos fazer com calma. 147 é 7 vezes 21. E 21 é 7 vezes 3. Então isso aqui vai dar 25 sobre 7 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui dá dízima? Dá. É uma dízima periódica porque tem fator 3 aqui e fator 7. Então é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? Ela não é composta, porque aqui não tem fator 2 nem fator 5 no denominador. Então ela é uma dízima simples. Então, quem não sabe essa regrinha que a gente acabou de apresentar, não consegue resolver essa questão. Se você for tentar fazer essa divisão 25 por 147, se tentar fazer essa divisão, vai acabar o tempo da prova e você não terminou ainda de fazer a divisão. Porque essa dízima aqui, ela dá um período imenso, com mais de 100 algarismos. Tem dízima que começa a repetir com um período de 2 algarismos, 3, 4. Tem dízima que pode ter até 40, 60 algarismos. Então não dá para fazer isso. Aqui foi feito de propósito, foi feito para ver se o aluno conhece a regra que foi ensinada aqui. Vamos ver essa outra aqui, 38 sobre 39. 38 sobre 39 não tem como simplificar, já está simplificado ao máximo aqui. Agora vamos fatorar o denominador. Observe que o numerador não afeta em nada o resultado.
É só o denominador que determina o tipo de dízimo. Então, 39 é 3 vezes 13. Então, eu pergunto, isso aqui dá uma dízima periódica? Dá, porque eu tenho fatores aqui que não sejam 2 e 5. Então, é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? É simples. Por quê? Porque não tem fator 2 nem fator 3 no denominador. Um tipo de problema que pode aparecer envolvendo números decimais é cálculo divisão com aproximação. Olha só, esse problema aqui está pedindo para a gente calcular 15 oitavos com aproximação de 0,01. 15 oitavos não dá dízima periódica, porque esse denominador aqui é 2 ao cubo. Isso aqui vai dar um decimal exato com 3 casas decimais. O problema está pedindo para calcular isso aqui com uma aproximação de 0,01. Então a gente tem que fazer o seguinte, fazemos normalmente a divisão, vamos encontrar resto, e nós vamos parar de fazer quando o quociente chegar no segundo dígito. Então vamos fazer a divisão aqui. 15 dividido por 8 dá 1 e resta 7. Colocamos agora uma vírgula, abaixamos o 0. 70 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. Para 70 resta 6. Faltam 6. Agora abaixo mais um 0 aqui. 60 dividido por 8 dá 7. Resta 4. Olha só, eu já cheguei num quociente que tem aproximação de 0,1, até centésimos, né? Até a segunda casa decimal, então eu fui aqui até a segunda casa decimal. Então a resposta do problema é 1,87. Se a gente continuasse fazendo a conta, a gente ia chegar até o final, porque aqui, ó, 40 por 8, 5, e resto 0. O número exato seria 1,875. Mas apesar de ser o número exato, não é isso que o problema pediu. O problema pediu com aproximação de 0,01. Ou seja, só até a casa dos centésimos. Então essa aqui é a resposta do problema. Vamos ver aqui mais um probleminha de divisão dando o resultado com a precisão desejada, 0,01. Então eu vou ter que dividir 2,5 por 0,7. 2,5 por 0,7 é a mesma coisa que 25 dividido por 7. Então isso aqui vai ficar 25 por 7, isso vai dar 3, resto 4, vírgula, agora baixamos o 0, 40 por 7 vai dar 5 e resto 5. E agora, abaixamos aqui um 0, 50 dividido por 7, são 7 e resto 1. Então, conseguimos aqui formar o quociente com a precisão desejada, 0,01, ou seja, até a segunda casa decimal. E qual é o resto? O resto é 1? Não, veja bem, existe uma propriedade que nós vimos no capítulo 4 que diz o seguinte: quando multiplicamos o dividendo e o divisor de uma divisão por um número, o quociente não se altera, mas o resto fica multiplicado por esse número. Então, se nós multiplicamos todo mundo aqui por 10, o resto que aparece aqui, ele também foi multiplicado por 10. Então, o resto verdadeiro dessa divisão é 0,1. Calma, tem uma coisinha aqui faltando, que quase que eu errei. Veja bem, esse 1 aqui, na verdade, não é 1. Olha, aqui é o lugar da vírgula. Nós abaixamos um 0 que veio daqui e abaixamos um 0 que veio daqui. Então, na verdade, esse resto 1 aqui não é 1. Ele aqui, ele já é 0,01. Acontece que esse resto aqui é o resto verdadeiro multiplicado por 10. Então o resto da divisão correto é 0,001, ou seja, eu tenho que dividir por 10. E podemos conferir o resultado. Olha, 3,57 vezes 7 mais 0,01 vai ter que dar 2,5. Vamos ver aqui.
3,57 vezes 0,7. Isso aqui vai dar 49, 4, 35, 39, vai 3, 21, 24. E quantas casas decimais? 1, 2, 3. 2,499. 2,499. Então, nós multiplicamos o quociente pelo divisor verdadeiro, não por 7, por 0,7. E agora somamos o resto verdadeiro, 0,001. Então, isso aqui vai dar 2,500. Então, resposta do problema. Aqui está o resultado da divisão com aproximação de 0,01 e o resto é 0,001, 1 milésimo. Mais um exercício para encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas. Então, olha. Dízima periódica simples, dízima periódica simples, dízima periódica simples e essa aqui simples também. Então, a fração geratriz aqui vai ser 32 sobre 99. Eu vou dividir aqui o período por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Aqui vai ser, o período é 5 e agora tantos noves quantos forem os algarismos do período. O período tem um algarismo só. Aqui vamos ter que separar 5 mais 0,111. Então isso aqui vai dar 5 mais, e essa geratriz aqui dessa dízima vai ser 1 nono. Então é 5 inteiros e 1 nono. Aqui vai ser período, tantos noves quantos forem os algarismos do período, 4 nonos. Outro problema da página 297. Sem efetuar a divisão, identifique o tipo de dízima, se é decimal exato, se é uma dízima periódica simples ou composta. E no caso da periódica composta, dizer qual o número de algarismos do anteperíodo. Então vamos ver. 2 sobre 15. A gente coloca a fração já na forma irredutível. 2 sobre 15 já é irredutível. Então, como nós temos aqui esse fator 3, nós vamos ter uma dízima periódica e essa dízima vai ser do tipo composta, porque temos aqui um fator 5. Então, dízima periódica composta. E o anteperíodo vai ter um algarismo, porque 5 elevado a 1. Anteperíodo com um algarismo. 55 sobre 64. Já está na forma simplificada, não dá para simplificar mais. Aqui tem fator 5 e fator 11. Aqui só tem fator 2. 64 é 2 elevado a sexta. Então, como nós não temos fatores que não sejam 2 e 5, só tem fator 2, então isso aqui vai ser um número decimal exato. Decimal exato. Quantas casas decimais? 6, porque é 2 a sexta aqui. 6 casas decimais. Mais um problema, 5 sobre 27. 5 sobre 27 já está na forma mais simples. Vamos então fatorar o denominador. 5 sobre 3 ao cubo. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. De que tipo? Simples ou composta? Simples, porque aqui nós não temos fator 5 nem fator 2 no denominador. Composta. Ou simples. Então é uma dízima periódica simples. Para terminar, 4 sobre 30. 4 sobre 30, podemos simplificar aqui por 2. Isso aqui vai dar 2 sobre 15. E 15 é 5 vezes 3. Então, graças a esse 3 aqui, nós vamos ter uma dízima periódica. Do que tipo? De que tipo? Simples ou composta? Composta porque temos aqui um fator 5. E o anteperíodo vai ter quantos algarismos? Anteperíodo com um algarismo, porque aqui é 5 elevado a 1. Com um algarismo. Mesmo tipo de problema, identificar o número de algarismos depois da vírgula, sem efetuar a divisão. Olha, 23 sobre 40.
Já está na forma simplificada. Vamos fatorar o denominador. 23 sobre, isso aqui é 8 vezes 5, então é 2 ao cubo vezes 5. Então, como só temos fator 2 e 5, isso aqui vai dar um decimal exato. E quantos algarismos depois da vírgula? 3, porque é a máxima potência aqui, 2 ao cubo. 3 algarismos depois da vírgula. Aqui nós temos 32 sobre 2000. Se não lembrar de simplificar, vai errar a questão, certo? Então vamos simplificar isso aqui. Podemos dividir aqui todo mundo por 2. 16 sobre 1000. Ainda dá por 2, vai dar 8 sobre 500. Ainda dá por 2, vai ser 4 sobre 250. E ainda dá por 2. Isso vai dar 2 sobre 125. Agora que está simplificado, vamos fatorar o denominador. Isso aqui vai dar 2 sobre 5 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar uma decimal exata, porque só tem fator 5. Decimal exato. Quantos algarismos depois da vírgula? 3, porque aqui a potência é 3. 3 algarismos. Então, 3 algarismos depois da vírgula. Outro probleminha, quais das seguintes frações são equivalentes a números decimais? Então, números decimais são decimais exatos. O outro tipo é a dízima periódica, que não é um decimal exato. Então, vamos ver aqui. 1/3. 1/3 vai dar uma dízima periódica por causa desse fator 3. Então, esse aqui não dá decimal. 2/5. Já está simplificado, não tem fator 3 nem nenhum outro número primo, só o 5, então isso aqui é um decimal exato. 13 sobre 25. Já está simplificado, isso aqui só tem fator 5, 5 ao quadrado, então isso vai dar um decimal exato. 23 sobre 40. 23 é primo, não dá para simplificar com ninguém, e 40 só tem fator 2 e fator 5, então isso aqui vai ser um decimal exato. 1 sobre 125 também, isso aqui é 5 ao cubo, então vai ser outro decimal exato. 3 sobre 50, também está simplificado, 50 só tem fator 2 e fator 5. Agora, 15 sobre 60, tem que simplificar primeiro, senão erra. 15 sobre 60, vamos simplificar todo mundo aqui por 3, 5 sobre 20. E dá para simplificar mais uma vez aqui por 5, então isso aqui vai dar 1/4. Ora, 1/4 vai dar um número decimal exato, porque aqui só tem fator 2. 2 ao quadrado, né? Por acaso vai ter duas casas decimais. Então, isso aqui também é equivalente ao número decimal. O único que dá dízima periódica é esse aqui, 1/3.